Boa tarde, aluninhos e aluninhas. Que prazer estar aqui hoje falando com vocês. É com muita alegria. Estou aqui novamente para trabalhar o nosso quarto roteiro desse terceiro bimestre. Quarto roteiro, que é o penúltimo. Depois a gente vai ter só mais um roteiro lá na primeira e segunda semana de outubro. Então vamos lá. As habilidades aqui: extrair informações relevantes de mapas temáticos para identificar a subdivisão da África em dois grandes conjuntos de países parcialmente industrializados e de economia tradicional. Essa parte que essa habilidadezinha ela vai estar lá na atividade de recuperação, que é para os alunos que não fizeram, deixaram de fazer algum dos roteiros até o momento. Então eles vão fazer uma atividade direcionada a essa parte aqui, tá? Ler, interpretar e relacionar evidências espaciais em mapas temáticos sobre o clima, precipitação, vegetação no continente africano, de modo a compreender as características dos biomas, identificando as relações de causa e efeito entre os aspectos físicos citados, que é novamente uma habilidade que vai ser trabalhada lá no roteiro de recuperação que eu vou estar explicando para vocês também. Inferir informação implícita em um texto. Então vamos lá, a gente tem dois textos. Reflita sobre os dois pontos abaixo, elabora um texto dissertativo argumentativo, com aproximadamente 20 linhas, que deverá ser feito no caderno e enviado por imagem. Então vocês vão fazer no caderno e vocês vão fotografar e mandar para mim. Então a gente tem aqui, hoje no Brasil a economia é movimentada em grande parte devido aos produtos e serviços voltados para a população negra. Esse parágrafozinho aqui é o primeiro texto, tá? É um parágrafo só. Então o que ele vai estar falando pra gente é que grande parte da economia, principalmente a economia voltada para o terceiro setor, é uma economia voltada a produtos para a população negra. A gente vê roupas, perfumes, produtos para cabelo, esmalte, muitos produtos ligados à questão estética que antes não existiam e agora existem. Isso é um fenômeno para vocês que são mais jovens, já estão acostumados com isso. Só que até os anos 90 isso praticamente não existia. Essa questão de ver o negro como um consumidor, alguém que movimenta a economia, isso é algo muito recente na nossa história. Aí depois a gente tem o segundo texto. População negra movimenta 1,7 trilhão no Brasil. Revela pesquisa do Instituto Locomotiva. Aí tem a matéria aí que não vou ler para vocês, mas é um texto jornalístico que ele vai explicar direitinho essa questão, como é visto o negro, por que eles são considerados um consumidor. Qual que é o público aqui destinado para essa matéria? A gente tem aqui um público muito específico, né? Que é o que? Essas pessoas que se veem fazendo parte desse grupo composto por pessoas negras que movimentam essa economia. Mas também pode ser um texto direcionado a quê? Ao empresário, alguém que queira abrir um negócio e passa a ver um público para um determinado produto aqui. Então vocês vão olhar esses dois textos e vocês vão produzir o texto de vocês comentando a situação apresentada, tá? Então vocês vão colocar uma situação aqui, um exemplo de situação, problema que vocês podem colocar é que não é todos os setores da economia em que o negro é visto como um potencial consumidor. Há setores em que ainda há um pequeno número de negros ocupando espaço. Vocês podem fazer uma crítica em relação a isso. Vocês, após apontar uma situação, um problema, que vocês podem citar outras, que eu dei um exemplo só para vocês entenderem novamente, vocês vão colocar uma possível solução para esse problema. Então,
Não esqueçam, texto com aproximadamente 20 linhas, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E não esqueçam de colocar um título para o texto de vocês. Depois, por último, a atividade de recuperação, que não é para todos. A gente traz um texto falando sobre a África, que já é uma atividade diferente daquela, pois essa aqui é uma atividade que foi passada anteriormente e poucos alunos fizeram. Acho que só 2 alunos ainda foram do terceiro B que fizeram. Vocês vão ver as informações apresentadas, que ele vai dividir a África, vai apresentar as regiões do continente africano, foi dividido em diversas partes, né, que você tem aquela ideia de que a África é composta por negros apenas, mas não, todo o norte da África aqui, a população em sua maioria é formada por pessoas brancas, por isso é chamado de África branca. Vocês vão ver o texto, vocês vão analisar o mapa, para que depois vocês possam fazer a atividade aqui. Vocês lerem o texto, analisarem o mapa já é o suficiente para que vocês consigam desenvolver a atividade, que, lembrando, não é para todos os alunos. Ele vai apontar cada uma das regiões aqui. Fez, vocês vão elaborar um mapa conceitual sobre o que foi apresentado. Então vocês vão colocar África, subdivisões, vocês vão indicando. Então em cada ponto aqui vocês conseguem enumerar umas 5, 7 ideias principais sobre o continente africano. Mas em caso de dúvida, mande mensagem aí no PV que eu estou ajudando vocês. Certinho? Então, em caso de dúvida é só falar.